noite a todos. É com grande satisfação que nós nos reunimos mais uma vez na Sociedade Espírita Allan Kardec para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta noite nós teremos a palestra com o Júnior Sena, que vai nos falar sobre um tema bastante interessante. Mas antes disso, nós vamos pedir para a Dilza ler um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, e na sequência a Kátia fará a prece inicial. Por favor, Dilza. Boa noite a todos. Campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Mateus, capítulo 27, versículo 8. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue, e buscando desfazer-se rapidamente de suas posses, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então campo de sangue. Profunda expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando podem examinar a exemplo a extensão dos enganos que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para o sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérimas, porque do contrário continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento. Nós te agradecemos, Pai querido, pelo dia de hoje, te agradecemos pelo alimento, pelo lar que nos acolhe. Agradecemos também as lições que nos são cobradas durante o nosso dia. Essas lições nos cobram as atitudes das virtudes que estamos adquirindo durante a nossa existência. E assim, com o nosso coração repleto de gratidão, nós rogamos a Ti que volva os seus olhos para todos nós
durante essa atividade, aqui nessa casa que nos acolhe, que nos ampara, nos esclarece, pois aqui estamos todos nós em busca agora do alimento espiritual. Alimento que sacia a fome de nossos espíritos e que nos mantém conectados à seiva da videira verdadeira, Jesus, nosso irmão mais velho, que possa também estar conosco durante aqui esses momentos, juntamente com os nossos benfeitores e os benfeitores dessa casa. Nós rogamos também pelo palestrante desta noite, que ele possa trazer as informações, o estudo, que chegue em nossos corações, para o nosso entendimento, e assim possamos reter para o nosso progresso. Em seu nome, pedimos a permissão de iniciar a atividade desta noite. Assim seja. Assim seja. Conforme nós comunicamos no início, quando da abertura da atividade, o tema que o Júnior, o Antônio Bernardino Sena Júnior, veio nos trazer nesta noite, é bastante interessante e sempre bastante oportuno, porque tem a ver com todos nós, com a nossa atividade e como ela nos auxilia no dia a dia. Nós vemos nas obras básicas lá, os benfeitores nos respondendo, todos somos médicos. Mas aí nós podemos nos perguntar, eu também sou médico? E essa é a pergunta que o Júnior vai nos responder nesta noite. Por favor. Boa noite, amigos. Uma alegria sempre, uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente refletiu. E temos esse questionamento porque, pensando na morte e na ressurreição de Jesus, que entre outras coisas serviu-nos para, a partir daquela época, entendermos duas coisas. Primeiro, que há vida após a morte. Ou seja, a vida não se encerra no túmulo, não é? Depois de tantos ensinamentos ali, pregações, parábolas, Jesus, através das suas aparições, comprovou o que vinha tratando nos últimos anos da vida corpórea, e não só aos discípulos, mas também a todo aquele povo sofredor ali. Então, de fato, a vida não se encerrava no túmulo. E atrelado a este fato das aparições do Cristo, um segundo ensinamento direto sendo demonstrado pelo Mestre, que era a possibilidade de nos comunicarmos com os mortos. E eu coloco aqui mortos entre aspas, porque se com a morte e ressurreição e suas aparições Cristo mostrou que a morte era apenas do corpo físico, ou seja, a vida não se encerra de fato no túmulo. E é sobre esse último fato, então, dessa comunicação, que nós vamos ter a nossa construção das nossas reflexões a partir de agora. Pois, para tratarmos a respeito dessa comunicação, então falaremos sobre médium e mediunidade. A
proposta de hoje é falarmos de mediunidade de uma maneira simples, direta, sem rodeios, sem firulas que possam confundir o entendimento, né? Então, seguindo toda a sistematização e metodologia de Kardec, a didática do nosso professor Kardec, buscaremos tratar esse assunto de maneira como ele sempre deveria ser tratado, com simplicidade e muita seriedade. Por que simplicidade? A simplicidade que colocamos aqui é no sentido dos seus conceitos e termos, porque como o próprio codificador expõe na Revista Espírita, quando ele trata a respeito do Livro dos Médiuns e na própria introdução desta obra, ele diz que o Livro dos Médiuns é destinado a todas as pessoas. Muito bem. Se é destinado a todas as pessoas, significa que, da forma como foi construído, tem que haver uma simplicidade para que as pessoas pudessem entender o que está escrito ali. E sim, todos, porque essa pergunta, né, essa afirmação de que o Livro dos Médiuns é destinado a todas as pessoas, porque todas as pessoas são médiuns. Já respondi a pergunta da palestra? Acabou? Vamos para casa? Tudo bem? Não, tem muito mais coisa bacana para a gente acompanhar. Então a intenção aqui é tirarmos um pouco do misticismo, de rituais, de outras crendices que ao longo do tempo foram criadas em torno dessa questão da mediunidade ou das manifestações mediúnicas. E a seriedade? Seriedade porque, apesar da mediunidade, então, já temos dito que é uma faculdade inerente a todos nós, a comunicação exige estudo e preparo. Precisamos, antes de mais nada, ampliar os nossos conceitos sobre isso, para primeiro perdermos o medo, sairmos do campo místico e entendermos a lógica real da coisa. E ao mesmo tempo reforçarmos o respeito sobre esse assunto. Ainda é comum ouvirmos referências às pessoas que possuem a capacidade, por exemplo, de ver diretamente os irmãos desencarnados como sendo médiuns, como se a mediunidade então fosse algo exclusivo de um grupo de pessoas, né? E é por isso que nós vamos precisar ampliar os nossos conceitos. Como estudantes do Espiritismo, entendemos que todos nós possuímos, então, essa faculdade mediúnica. Mas falando especificamente desses irmãos que possuem a capacidade de ver diretamente, né, os irmãos desencarnados, podemos mais corretamente nos referir a essas pessoas como médiuns ostensivos. Todos nós temos a mediunidade latente em nós, mas alguns têm essa mediunidade mais ostensiva, onde a comunicação é mais direta, alguns fenômenos acontecem, alguns fenômenos são produzidos. Portanto, não querendo ser redundante, mas por vezes poderemos aqui ao longo dessa exposição repetirmos algumas informações a fim de fixarmos tanto a seriedade do tema quanto a simplicidade, tal qual falamos anteriormente. Então, se todos somos médios, possuímos a faculdade mediúnica, que é uma ferramenta dada por Deus a nós, ao lado das outras faculdades que temos,
para nos proporcionar, nos dar condições de nos comunicarmos com o mundo espiritual, temos então de que nos preparar para isso, nos preparar para essa comunicação. E como isso então? Então vamos falar aqui de estudar essa questão da mediunidade. Não basta apenas possuir a faculdade mediúnica e exercitá-la de qualquer maneira, porque isso pode ser muito perigoso. Aí entra o lado da seriedade. Pode ser muito perigoso para o próprio médium, como para aqueles que o cercam, família, amigos. Mas por que, Júnior, perigoso? Bom, os motivos são diversos e até, eu diria, incalculáveis, os motivos. Mas vamos dar um exemplo do nosso dia a dia. Como é que acontecem os golpes de hoje? Por exemplo, o golpe do falso sequestro. Não é alguém entrando em contato conosco, se fazendo passar por alguém, algum ente querido, um filho, um neto, algum parente. É alguém fingindo ser quem não é. E ali o golpe acontece, muitas vezes. Às vezes um golpe para clonar o telefone, o cartão de crédito, o WhatsApp, para depois fazer contatos, enfim. Então a motivação, normalmente, de um golpe como esse, é sempre de cunho material, não é? Agora imaginem, e nós estamos falando aqui de irmãos encarnados para irmãos encarnados. Agora imaginem um médium ostensivo, despreparado, ignorante do ponto de vista da falta de conhecimento mesmo. Por isso falamos que pode ser perigoso. Porque se não se prepara, se não estuda, pode acreditar em coisas que podem ser perigosas. E aí, presos ainda a questões materiais, por exemplo, se for um médium ostensivo, despreparado, que não faz o estudo de sua mediunidade, dessa faculdade tão maravilhosa, preso a questões materiais, às paixões, aos nossos vícios morais, muitas vezes ao fanatismo, ao próprio misticismo, vamos fatalmente cair nas garras de espíritos levianos, que vão no mínimo se divertir às nossas custas, muitas vezes nos fazendo executar rituais, porque se a gente acredita, a gente vai, opa, eu tenho uma mediunidade, eu estou escutando alguém me dar um conselho aqui, e esse alguém está me falando que eu devo fazer um ritual, que depois a gente, analisando e com conhecimento, um pouco mais conhecimento, a gente vai ver que aquilo não tinha nada a ver, estava fora do contexto, uma coisa até ridícula. E para termos uma ideia sobre essa questão da leviandade ou de espíritos levianos, Kardec elaborou, já até falamos em outra oportunidade, sobre a escala espírita, onde, apesar de não ser absoluta essa escala, mas dá para termos uma noção dessa questão. E a questão 103 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta o que seria a 9ª classe, espíritos levianos. E olha só que interessante. Espíritos levianos, o que diz Kardec? Que são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Olha agora o que Kardec diz. Que esses espíritos metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade.
Então quer dizer, o médium ostensivo, que estiver despreparado, desatento, com falta de conhecimento, ele não vai ficar sem respostas em contato com esses espíritos. E se estiver despreparado e acreditar em tudo aquilo que ele está ouvindo, o que será que pode acontecer? Kardec ainda acrescenta que esses espíritos levianos gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados como gnomos, como duendes. Ele traz outros nomes como trasgos, diabretes. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas. Não é o Júnior que está falando, é Kardec. Então, aqui, por que eu trouxe essa questão? Para entendermos um pouquinho o lado sério da coisa, se a gente não se prepara corretamente. Como eu citei dos golpes de hoje em dia, que por vezes recebemos, temos que também estar preparados. E para a faculdade mediúnica não é diferente. Temos que estar atentos. Muito bem. Então falamos aqui de situações oriundas de uma leviandade, mas pode ocorrer facilmente questões ainda mais perigosas, como vingança, por exemplo. Se não para atingir o próprio médium, atingir aqueles que o cercam, a família e amigos. Afinal, o médium despreparado vai acreditar naquelas informações. Nesses casos, é lógico que daí já entraríamos na questão de obsessão, o que não é o nosso objetivo aqui desse encontro. Falando sobre os perigos da mediunidade, então, nesse livro dos médiuns, ele traz um capítulo específico para falar sobre esses inconvenientes da mediunidade, que é o capítulo 18, importantíssimo. Fala também sobre a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde dos médiuns. Capítulo 18, livro dos médiuns. E como a gente pode, então, nos proteger de situações assim? Bom, já estamos dando um indício a respeito do estudo, mas a prece, sem sombra de dúvidas, vai ser sempre o caminho mais seguro para todas as situações que nos ocorrem. Mas nesse momento vamos falar então um pouquinho sobre essa importância do estudo. Mais detidamente falaremos sobre o Livro dos Médiuns, que é uma importante obra da doutrina espírita, que nasceu da segunda parte de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, ele possui uma espécie de subtítulo ou um segundo nome que na época foi conhecido até nas primeiras páginas ali, onde está todas as informações sobre a editora e tal, está até escrito em francês, inclusive, Livro dos Médiuns, também conhecido como o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Trata-se de um verdadeiro manual para aprendermos sobre essa relação do mundo corpóreo, do mundo material com o mundo espiritual. É um guia para aprendermos a lidar com a mediunidade. Seja médium ostensivo, aqueles que dirigem reuniões mediúnicas, mas também para todos nós. Contudo, é importante esclarecermos também que não se trata,
obviamente, de uma receita de bolo. Então eu vou ler o livro dos médiuns de ponta a ponta e estou apto a participar de reuniões mediúnicas. Então eu vou ler de ponta a ponta, pronto, agora me tornei médium, vou... Não, isso é um equívoco. Tanto que o próprio Kardec nos alerta sobre isso na introdução da obra. Diz ele: enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. E ele acrescenta: se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então quer dizer, todos nós trazemos essa faculdade mediúnica, porém cada um em um nível, vamos colocar essa palavra, um nível diferente, vamos chamar assim. Por isso não é possível que todos leiam a obra e obtenham os mesmos resultados, vão ter exatamente os mesmos entendimentos. E outra situação é que, como falamos lá nesse segundo nome do Livro dos Médiuns, e que Kardec utilizou o termo evocadores, é importante a gente fazer uma observação sobre isso. Porque esse termo evocadores, que foi utilizado por Kardec à época, ele estava se referindo àqueles que dirigem as reuniões mediúnicas. E hoje o termo mais correto para essas pessoas é justamente esse: dirigentes de reuniões mediúnicas. Então, apesar do termo evocadores, Kardec vai, no decorrer desta obra, dizer que não se deve simplesmente evocar os espíritos, que as manifestações devem ser espontâneas. A gente vai entender isso. Também sugerindo ali, quando falamos anteriormente sobre essa fala de Kardec, de possuirmos o germe latente da mediunidade, falamos sutilmente sobre o termo desenvolver a mediunidade, o que trata-se de uma dúvida muito comum também. As pessoas querem saber se podem desenvolver a mediunidade. Posso desenvolver a mediunidade? Aí nós vamos precisar, para responder essa pergunta, nós vamos analisar esse termo sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, dissemos que todos nós somos médiuns, tá? Que trazemos essa faculdade latente em nós. Então, em tese, se já trazemos essa faculdade conosco, nós não vamos adquirir algo que não possuímos antes. Muito bem. Como estamos aqui falando de estudar o assunto, de aprofundar os conhecimentos sobre as manifestações, sobre as comunicações, o que vai acontecer se a gente começa a estudar? Nós vamos aprender a lidar com a mediunidade, a entender determinadas manifestações, a interpretar corretamente, nos livrando em especial do misticismo, que pode nos fazer cometer erros, equívocos, tal qual falamos anteriormente. Então, sim, sobre esse aspecto, não é errado pensarmos que podemos desenvolver a mediunidade, pois estamos olhando esse desenvolvimento sobre o ponto de vista do entendimento do que ocorre conosco e do que ocorre à nossa volta. O segundo aspecto, esse é bastante sério, não que o outro não seja, mas diz respeito a compromisso assumido. Como assim, Júnior? Compromisso.
tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Aqui vamos falar mais especificamente ainda sobre os médiuns ostensivos. Essa condição não foi uma obra do acaso. Deus não pegou um balaio cheio de criança ali pronta para reencarnar e falou assim: eu vou jogar esse comprimidinho aqui de mediunidade ostensiva, vou jogar lá no meio, aquele que comer, pô, vai nascer com isso. Não é assim que ocorre. Houve um compromisso da nossa parte no planejamento reencarnatório a respeito dessa faculdade mediúnica, a respeito dessa qualidade que trazemos e que vai desaflorar, vamos usar esse termo, em algum momento das nossas vidas, e que devemos olhar para isso. Mas e os motivos desses compromissos? Como Júnior, eu assumi esse compromisso lá? Por que eu assumi esse compromisso? Bom, os motivos podem variar muito, obviamente. Mas se considerarmos ainda que, apesar da transição planetária, ainda estamos em provas e expiações, podemos ter uma ideia do porquê trouxemos essa faculdade ostensiva. Podemos ter uma ideia sobre, se estamos falando então de mundo de provas e expiações, para resgatar débitos, que possivelmente, por vezes, deixamos a desejar em relação à mediunidade nas vidas anteriores. Então agora você precisa fazer alguma coisa sobre isso. E aí tem uma obra muito interessante, que se vocês ainda não leram, leiam, que é o livro Os Mensageiros. E lá no capítulo 3, essa obra de André Luiz com o Chico Xavier. André Luiz nos relata lá nesse capítulo 3, lá nas colônias espirituais, em especial a Nosso Lar, existe um centro de mensageiros. E esse centro de mensageiros faz parte do Ministério da Comunicação. E a curiosidade interessante é que assim que André Luiz chega nesse lugar, ele se depara com um lugar lindo, obviamente. Jardins imensos, prédios gigantescos, e ele se impressiona com aquilo, e ele está em companhia de Tobias, que está ali lhe auxiliando, lhe dando instruções. E André Luiz faz uma pergunta para Tobias, porque na cabeça dele, centro de mensageiros. Aí ele fez uma pergunta assim: mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Precisa de tudo isso, um prédio desse tamanho para... Olha a resposta de Tobias: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. Já deu uma na moleira de André Luiz. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem. Olha que lindo isso. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros de conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então lá não era só um serviço de correio, era nos preparar para virmos para cá com essa faculdade
e estudarmos, já vimos devidamente preparados para isso, com esse compromisso assumido que falamos anteriormente. E ao longo do diálogo, nesse capítulo, Tobias explica que milhares de mensageiros aptos para o serviço saem de lá, mas ele diz que raros são os que triunfam quando aqui chegam. Quando esses irmãos se esquecem de seus próprios espíritos missionários, esquecem do auxílio, a dedicação aos semelhantes, a expressão mediúnica, esse termo que ele usa, pode ser riquíssima, mas se entregam aos interesses pessoais, fatalmente vão falhar nessa tarefa recebida. Então ele comenta que muitos vêm com esse compromisso, raros são os que têm sucesso. Ele até faz uma comparação uma analogia ali com uma enxada, porque ele compara essa tarefa mediúnica, esse compromisso, como uma ferramenta, essa mediunidade como uma ferramenta, e ele fala da enxada. Podemos ter a melhor enxada e até o melhor profissional para manuseá-la, mas se o profissional não assume o compromisso, o que vai sobrar para essa enxada senão a ferrugem? É claro que essa entrega missionária, como dissemos, que falamos, é repleta de espinhos, né? Muitas renúncias, muita resignação, muita tolerância, muita coisa exigida. Muitos falam, acompanhando somente o lado bonito. Muitos falam, eu queria ser como Chico Xavier, eu queria ser como o Divaldo Franco, Raul Teixeira, tantos outros, em especial Chico Xavier, porque é o que mais apareceu nas notícias, né? Mas poucos estão dispostos a pagar o preço que eles pagaram. Queremos somente os bônus, mas o ônus, queremos sempre o caminho mais fácil, mais agradável. Basta assistirmos os filmes, tanto do Divaldo quanto do Chico Xavier, para termos uma ideia do que eles sofreram para manter esse compromisso que assumiram no plano espiritual. Então entendemos que não é fácil, e na maioria das vezes os obstáculos sobre essa mediunidade começam já dentro de casa. A família não entende, a família normalmente não aceita, rejeita. Não aceita porque não consegue entender, não estão preparados, não estudaram o assunto. Normalmente a família olha essa questão porque só olha somente uma existência, não sabe desse compromisso assumido espiritualmente. Não consegue entender uma vida missionária a partir daquilo ali. E normalmente, ainda falando-se de mediunidade, de comunicação com os espíritos, quando você não tem conhecimento, você tem medo, né? Eu não conheço nada sobre isso, eu tenho medo. Mas então, essa questão da mediunidade mais ostensiva diz respeito à elevação moral do espírito? O que vocês acham? A resposta é não. Não depende da elevação moral do espírito. No próprio livro dos médiuns, no capítulo 20, o item 226 traz algumas questões. E tem uma que é exatamente essa. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? A resposta:
Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, ou seja, é algo orgânico, nós já trazemos isso conosco, todos nós. Independe do moral. O mesmo não se dá, porém, com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Lembremos da enxada. A enxada pode ser sensacional se formos usar essa ferramenta para o bem ou para o mal. Aí sim. Então o uso da ferramenta depende do moral do médium. Mas ter a mediunidade, não. Mais adiante temos a explicação que Deus nos concede as ferramentas, nesse mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, que Deus nos concede as ferramentas necessárias para nos melhorarmos. Então, não só a faculdade mediúnica, mas todas as outras ferramentas que Deus nos colocou à disposição é para nos melhorarmos. Se fazemos mau uso dessas ferramentas, haveremos obviamente de colher os resultados, os frutos disso em algum momento. E sobre essa questão do mau uso, aqui nós podemos entrar numa outra questão que acontece, que dada a nossa imperfeição moral, muitos ainda se aproximam das questões espirituais levados pela curiosidade no que diz respeito às manifestações mediúnicas. Somos naturalmente curiosos e medrosos também, mas ao mesmo tempo, através do nosso egoísmo, principalmente da nossa ganância, queremos saber algo sobre o nosso futuro, queremos saber algo sobre o nosso passado, muitas vezes para tirar uma vantagem sobre isso, uma vantagem normalmente material. Mas é aí que incorre muitas vezes a questão de acreditar em poderes sobrenaturais, a questão do misticismo que falamos anteriormente. É aí que pode acontecer de acreditarmos que objetos possuem poderes mágicos. A gente vê isso nos filmes. Acreditar que certos rituais mirabolantes vão nos trazer benefícios de cunho material normalmente, né? Riqueza. E às vezes até por uma questão da cura de uma enfermidade. Então, nesse sentido do mau uso da ferramenta, e falando aqui sobre essa questão do egoísmo, da ganância, podemos lembrar da passagem: dai de graça o que de graça recebeste, onde médiuns utilizam sua mediunidade para obter vantagem, normalmente financeira. Quando Jesus recomendou isso aos seus discípulos, isso está relatado por Mateus no capítulo 10, versículo 8, ele referia-se, portanto, àquela época ao dom de curar especificamente as pessoas, além de curar, de expulsar os demônios. Também coloco demônios entre aspas, porque sabemos que são maus espíritos. Então trata-se de um dom recebido gratuitamente de Deus e que gratuitamente deve ser empregado em favor daqueles que sofrem com isso, e também como meio de propagação da fé. Assim, o nosso mestre recomenda que não seja isso um objeto de comércio. Por isso, recomendou: dai de graça o que de graça recebeste. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, sensacional, capítulo 26, tem
o capítulo 26 dessa obra trata exatamente sobre isso e exclusivamente sobre isso. Dai de graça o que de graça recebeste. É um capítulo curtinho, são apenas 5 páginas, que trazem, mas apesar de serem apenas 5 páginas, trazem profundas reflexões sobre isso. E em especial sobre essa questão do dom de curar, o item 10 desse capítulo nos diz o seguinte: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à causa de sacrifícios penosos. Está lá nesse capítulo. E diz assim: o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Capítulo 26, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda segundo esse capítulo do Evangelho, quis Deus que essa luz, e quando ele, olha só que interessante, porque ele chama de luz olha a consideração, né, sobre isso, sobre esse, de receber essa cura. Ele queria que isso chegasse a todas as pessoas, independente da sua condição financeira. Então Deus não queria que os pobres, por exemplo, pudessem dizer: não tenho fé porque eu não pude pagar por ela. E aí Jesus vem e recomenda: dai de graça o que de graça recebeste. E a todos aqueles que sofrem. Não está falando dá para o pobre ou dá para o rico. Todos aqueles que sofrem. Então aqui fica mais evidente a questão do preparo que temos que ter, a importância do estudo para entendermos todas essas situações, para que não acreditemos em certas recomendações e assim não passe o médium a comercializar o dom que recebeu de Deus. Ainda no livro dos médiuns, daí já no capítulo 4 da primeira parte, tem um textinho que diz o seguinte, um trechinho importantíssimo que vai nos levar agora para outra reflexão. Diz assim: reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Por que nós trouxemos esse texto aqui? Porque nós estamos falando do médium se preparar para não acreditar em qualquer coisa e assim você ter para iniciar a sua análise a respeito desses conselhos que recebemos, é de se utilizar do bom senso mesmo. É um conselho bom que eu estou recebendo? Vai fazer bem a mim? Vai fazer bem às pessoas que me cercam? É algo de fato salutar? Então, se é algo que o nosso bom senso rejeita, por aí você já tem uma ideia de quem está se comunicando com você, se não é um bom conselho. Aqui cabe até uma observação importante: se só recebe maus conselhos, com quem será que está se comunicando comigo? É gente boa? O que será que ele quer?
Porque se é algo que está tudo levando para um misticismo, para práticas levianas, que podem prejudicar, ferir, magoar as pessoas, ou até mesmo nos auto-prejudicar, enfim. E aí, então, se só estamos recebendo isso, precisamos pensar em que sintonia estamos vibrando. Quem estamos atraindo para perto de nós? E agora, tentando ainda ser um pouco mais direto sobre a pergunta do tema da palestra, eu também sou médium? Sim. E vamos entrar aqui por como isso acontece. Vamos falar um pouquinho sobre o anjo da guarda e a intuição. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui porque o tempo já está correndo. Talvez vocês estejam cansados. Nesse livro que a Dilza utilizou aqui para fazer a leitura inicial, Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 156, Emmanuel vem falar para nós sobre intuição. E ele faz isso baseado no versículo 21 da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Esse versículo diz o seguinte: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí Emmanuel traz uma reflexão sobre esse versículo. Diz Emmanuel o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre o plano visível e o invisível. Por aqui podemos entender que todos nós praticamos já esse intercâmbio, essa comunicação com o plano invisível. Não são necessários fenômenos mediúnicos ostensivos para isso. E Emmanuel fecha esse capítulo 156 dizendo o seguinte: a faculdade intuitiva é a instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas, científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, já estamos em comunicação. Se já estamos em comunicação com o plano invisível, significa que somos médium. E aí, na Revista Espírita, de janeiro de 1859, houve uma comunicação espontânea, psicografada pelo médium lá da Sociedade Espírita Parisiense, daquela época, que foi assinada por São Luís e Santo Agostinho. É uma carta belíssima, que depois, se vocês quiserem, eu passo ela inteira, mas eu vou ler algum trechinho, só para instigar. Olha só: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores? Aqui nós vamos entrar a respeito do assunto do nosso anjo da guarda, prontos sempre a vos aconselhar e amparar e vos ajudar na ascensão à abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos liguem na terra. Então, quer dizer, não é agradável a gente saber que a gente tem um amigo que é melhor do que todos os melhores amigos que a gente tem aqui no mundo carnal, e que está o tempo todo
do nosso lado. Foi Deus quem aí os colocou. Aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Olha o trabalho que a gente dá para eles. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, eu acredito que aqui, entre nós, todos aqui possuem sempre essa certeza de que nós temos nosso anjo da guarda. Então, se a gente acredita que a gente tem o nosso anjo da guarda, como é que a gente se comunica com eles? Como é que eles se comunicam conosco? Então, só por isso já responde a pergunta do tema da palestra. Eu também sou médium? Sim. Você é um intermediário. Você recebe comunicações do invisível. E aí, mais adiante nessa carta, vou ler só mais um trechinho, diz assim: não receeis, isso gente, é recomendação de São Luís e Santo Agostinho, eles falando com a gente, não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ou seja, não precisamos ter receio de encher eles de perguntas, só temos que estar atento às respostas. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, agora vem a recomendação. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Então eles vêm nos trazendo a recomendação. Estude e ensine. Já caminhando para o fechamento, eu prometo que agora eu vou começar a fechar. Nós vamos falar sobre a mediunidade nas crianças. Um pouquinho, uma observação a respeito disso, porque muitos pais notam certos comportamentos em seus filhos que denotam uma mediunidade e por vezes procuram as casas espíritas a fim de terem informações sobre isso. Tem um pouquinho de conhecimento já para lidar. Como vou lidar com isso? Meu filho, minha filha está tendo comportamentos aqui que está denunciando uma mediunidade. A mediunidade nas crianças normalmente se mostra espontaneamente. E a própria criança não tem ciência exata do que está acontecendo, e por isso mesmo ela lida com isso de maneira muito natural. Então é assim que os pais devem tratar esse assunto com os filhos, de maneira muito natural. Tratar de maneira natural não significa forçar o seu desenvolvimento, porque a criança ela ainda não possui condições intelectuais, físicas e nem morais para lidar com toda essa carga. Por isso o assunto tem que ser natural. É uma faculdade que todos nós temos. Por que o seu filho não teria? O mais comum é que, com o passar do tempo, a própria criança vai se esquecendo dessas manifestações. Mas se foi um compromisso que ela assumiu no planejamento reencarnatório dela, no momento oportuno, as coisas vão acontecer para ela. Então, devemos tratar esse assunto de maneira natural.
é uma faculdade que, como as outras que temos. E quando eu falo assim de não forçar o desenvolvimento, é não ficar questionando, estimulando. O que o Espírito falou para você? O que ele está fazendo agora? Não forçar, trata a coisa de maneira natural. Porque é natural. O que pode se fazer? Primeiro, manter a evangelização dos nossos filhos. Falar de Jesus com eles. Manter o hábito da prece nos nossos lares, com os nossos filhos. Aqui na doutrina espírita, vai acompanhar, levar no passe, ajuda. E também ajuda muito a prece em favor dos espíritos que estejam se comunicando com as crianças. Vamos orar por esses irmãos. Bem, amigos, então, agora é para fechar mesmo, tá? Se a mediunidade é um presente de Deus, como vimos até aqui, não tenhamos medo. Agradecemos o presente e sigamos a nossa vida numa conduta reta, buscando nos iluminarmos. Como? Estudando, buscando informações em fontes seguras, confiáveis, não é? Qual a melhor fonte de informação segura, confiável? O Evangelho de Jesus. E claro, a doutrina espírita nos enche, nos enriquece com uma literatura ampla e vasta para entendermos o Evangelho de Jesus, dadas as nossas limitações. Então nós temos que agradecer porque nós temos, pela doutrina, uma oportunidade incrível de falarmos desse assunto de maneira tranquila, natural, entendermos, temos literatura sobre isso, porque se voltarmos a 200 anos atrás, falar de mediunidade era falar de bruxaria. Muitos perderam a vida por conta disso, por ter a mediunidade, por exercê-la muitas vezes. E agora isso já não acontece, a gente tem literatura, a gente estuda, a gente fala abertamente sobre isso. A gente pode falar abertamente sobre isso, porque é uma faculdade inerente a todos nós. Eu espero que com essas reflexões, de fato a gente perca o medo, perca o receio sobre esse assunto. Encaremos ele de maneira simples, mas com a devida seriedade, como falamos lá no início. Estamos aqui abertos sempre a tirar as dúvidas dentro das nossas limitações também de conhecimento sobre o assunto. Estaremos sempre à disposição de todos. Então, meus amigos, não receiem de encher vossos anjos da guarda de pergunta. Estejam atentos às respostas deles, porque eles lhes darão as respostas. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência. Estourei o tempo hoje e desejo a todos muita paz. Obrigado.